Olá, crianças do Chácara Kids. Tudo bem com vocês? Nossa, a gente começou mais um ano, o ano de 2022, e já estamos no final do primeiro mês do ano de 2022, o último domingo de janeiro. E como vocês sabem, na história de hoje, nós estamos dando continuidade a tudo que estamos aprendendo sobre escavando. Eu ouvi as outras histórias e os professores, eles comentaram que nesse escavando a gente está à procura da sabedoria. Isso mesmo. E na história de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a sabedoria. O que é a sabedoria? A sabedoria é descobrir o que você deve fazer e fazê-lo. Isso mesmo. Muitas vezes a gente acha que nós devemos usar a sabedoria do mundo ao nosso redor. E a gente se deixa influenciar por estas coisas. E acabamos tomando decisões não tão legais assim. Mas antes da gente continuar e ir direto para a história de hoje, a tia quer ler o versículo com vocês. Qual é mesmo o versículo desse mês? Vamos ver? Vamos lembrar? Vamos lá? Está em Tiago 1:5. Lá fala assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. E na história também de hoje, a gente vai aprender que a gente nunca pode parar de crescer em sabedoria. E para nós crescermos em sabedoria, nós precisamos pedir a ajuda de Deus, isso mesmo, e ficar também próximo a pessoas que sempre estão em contato com Deus, buscando o que Deus tem de melhor para a vida delas. Então vamos para a nossa história? Na história que a gente vai estar falando, a gente vai falar sobre Paulo, isso mesmo. Quem lembra quem foi Paulo? Paulo foi um apóstolo de Jesus e ele começou várias igrejas. Mas vocês sabiam que antes de Paulo começar as igrejas e a falar de Cristo, Paulo era uma pessoa que realmente tinha tudo planejado na vida dele. Tudo mesmo. Ele era um líder religioso judeu. Gente, Paulo, ele era tão atento, ele gostava tanto de saber as coisas, de estudar, de ter conhecimento, que ele sabia as 613 leis judaicas. Ele sabia de trás para frente, de frente para trás, de fora para dentro. Ele dominava. E ele achava que Jesus, o Salvador, que os outros apóstolos estavam pregando, que as pessoas estavam falando, ele falava assim, ele não acreditava que Jesus era o Salvador. Ele não cria que Jesus era o Filho de Deus, aquele prometido que viria para salvar o mundo. De jeito nenhum. Então Paulo perseguia os cristãos. Ele falava assim, não, isso está contra a lei, e ele ia atrás. Mas um dia, Paulo estava numa perseguição contra os cristãos quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, isso mesmo, num flash de luz ele encontrou Jesus. Jesus veio até ele e falou, Paulo, por que você está me perseguindo? E Paulo, na hora, ficou assim, quem é você? Ele falou, sou Jesus. Então Paulo, naquele momento, ele entendeu que o que ele estava fazendo era errado, que ele estava fazendo tudo errado. Ele estava, meu Deus, na sabedoria do mundo. Isso não estava correto. Então o que ele fez?
Paulo começou a falar de Cristo a partir deste momento que ele encontrou o Senhor Jesus. E ele começou a pregar, e a forma que ele mais gostava, uma das formas, né, que ele mais gostava de fazer isso, era escrevendo cartas. Escrevia cartas para as igrejas que ele tinha aberto. Ele escrevia cartas para outras igrejas que outras pessoas abriram. Ele escrevia cartas para aquelas igrejas que ele gostaria de um dia encontrar. Em uma dessas cartas, ele escreveu para os romanos. E lá na carta que ele escreveu para Romanos, lá no capítulo 12, eu vou abrir aqui, para a gente ler junto. Lá no capítulo 12, no versículo 2, olha o que fala. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa carta, sabe o que ele estava falando? Que nós temos que mudar a nossa mente, que nós devemos mudar o nosso pensamento e pensar nas coisas de Deus, naquilo que Deus tem para nós. Mas, gente, é muito difícil mudar o pensamento. Imagina aqui, faz de conta que eu estou mandando vocês mudarem o pensamento e eu não quero que vocês pensem num elefante, tá bom? Não é para pensar num elefante de jeito nenhum. Não pense num elefante. Aposto que vocês estão pensando num elefante, não é? Não estão? Claro, fiquei falando, isso daí entrou na mente de vocês e agora vocês estão imaginando um elefante. E como é difícil parar com esse pensamento, né? É isso mesmo. O que acontece com a gente nesse mundo. Às vezes, uma música que a gente escuta, ou um filme que a gente assiste, ou um desenho, ou aquela série super legal que a gente vê, lá começam a passar mensagens pra gente. E a gente começa a ouvir aquilo várias vezes e aquilo começa a entrar na nossa mente, entrar e ela não sai, até que parece que é o nosso pensamento mesmo. E lá, muitas vezes dessas coisas que a gente ouve, que a gente assiste, fala assim, você tem direito a ter tudo. Você tem que ganhar muito dinheiro. Tudo é sobre você. Nada é contra você. Tá vendo essas coisas que estão acontecendo? Você tem que ficar preocupado mesmo o tempo todo. É seu direito ter raiva. Você pode ter raiva o tempo todo. Tenha muitas coisas e seja feliz. E se a gente não tomar cuidado com esse tipo de pensamento que vem, a gente acha que isso é o certo. E nesse versículo, em Romanos 2, Paulo está falando que não, isso não é o certo. Que nós devemos moldar os nossos pensamentos segundo a palavra de Deus, segundo o que Deus quer, não o padrão do mundo. O padrão do mundo é totalmente fora dos critérios de Deus. No padrão do mundo, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica com medo, a gente fica triste muitas vezes, porque às vezes a gente não consegue atingir tudo aquilo. Isso não é legal, gente. A Bíblia fala que a gente tem que renovar a nossa mente. E a gente só consegue fazer isso transformando com a sabedoria de Deus. A gente tem que pedir para Deus, para que Ele transforme a nossa mente. Lá em Provérbios 3:5, lembra quando a gente falou sobre esse versículo há um tempinho atrás? A gente falou sobre confiar no Senhor, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Isso é uma palavra sábia, é algo que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Confie no Senhor. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, fala que a gente não tem que andar ansioso por nada. A gente tem que orar e pedir a Deus em súplica com ação de graça e apresentar a Ele todos os nossos pedidos.
Gente, aqui nesse versículo está falando que não devemos andar ansiosos, que nós devemos orar, que nós devemos apresentar a Deus os nossos pedidos e ainda nós temos que dar graças. Em Romanos 8,39, lá fala que nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação vai ser capaz de nos separar do amor de Deus. E esse amor, ele está em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Aqui está falando que nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então nós devemos confiar no Senhor, não andar ansiosos, orar, apresentar a Deus os nossos pedidos, dar graças e lembrar que nada nem ninguém pode nos separar do amor que Ele tem por nós. E, gente, à medida que nós vamos nos concentrando, que nós vamos aprendendo sobre isso, sobre essa palavra de Deus, essas coisas, essas preciosidades que Deus deixou na palavra dele, sabe o que vai acontecer? A nossa mente vai começar a ser tomada pelas coisas de Deus, pela sabedoria de Deus. E aí nós vamos começar a experimentar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Foi isso que Paulo quis dizer. Ai, como é bom, gente. Como é bom, ao invés de você ficar preocupado, você ter sabedoria. Ao invés de você se sentir frustrado, irado, você encontrar fé, paz e conforto no Senhor. Ai, como é bom a gente se sentir amado e seguro, lembrar que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas tudo isso, gente, tudo isso acontece se nós praticarmos, nunca pararmos de crescer em sabedoria, mas não qualquer sabedoria, não na sabedoria do mundo, mas na sabedoria de Deus. Isso mesmo. Vamos repetir? Nunca pare de crescer em sabedoria. A gente tem que confiar em Deus, independente do que aconteça, independente de qualquer coisa. A gente precisa convidar Deus para que Ele trabalhe a nossa mente, para que a gente tenha isso, sabedoria, fé, paz, conforto e se sinta amado e seguro em Deus. Eu acho que nós devemos pedir isso a Deus, devemos pedir a Deus assim para fazermos escolhas sábias e não conforme o mundo ao nosso redor, não com base no que a gente acha que é certo, nem no que a gente quer ou no que a gente acha que assim, isso vai me ajudar a crescer, então é isso que eu vou fazer. Não, a gente tem que pedir a Ele, para Ele nos mostrar o que é mais importante. Vocês viram no nosso versículo que a gente está aprendendo? Se a gente pedir sabedoria a Deus, Ele dá. Ele tem prazer em atender o seu filho. Sabe? Eu acho que nós devemos pedir a Deus agora em oração para que Ele nos ajude a confiar nele. Vamos orar, crianças? Feche os seus olhos. Vamos pedir a Deus que Ele nos dê a sabedoria dEle para tomarmos as nossas decisões. Vamos lá? Querido Deus, obrigado, Senhor, pela Tua sabedoria. Ajude-me a crescer na Tua sabedoria, Senhor. Que eu possa aprender na Tua palavra sobre ela. Que eu possa orar sempre pedindo a Ti sabedoria, a Tua sabedoria para tomar as decisões. Que eu lembre que eu sou amado, que eu sou amada, que eu me sinta seguro e segura em Ti, meu Deus. Que eu tenha fé, que eu tenha paz, que eu confie na Tua bondade, na Tua misericórdia.
para que eu possa experimentar, Senhor, a tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, meu Deus. Em nome de Jesus, que eu nunca pare de crescer na tua sabedoria, Senhor, independente do que aconteça, meu Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Crianças, a gente tem que pedir a Deus para nós pensarmos como Ele quer que a gente pense. A gente tem que lembrar que Jesus veio a este mundo para nos salvar, que Ele nos ama, que Ele deu a própria vida dele em nosso favor, que Ele quer sempre estar conosco em todos os momentos, que Ele nunca nos abandona. Ele ama a todos e a gente precisa desse amor na nossa vida. A gente tem que amar a todos e isso a gente consegue com a sabedoria de Deus. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam aprender que a sabedoria é um tesouro. A sabedoria de Deus é o maior tesouro na tua vida. Que vocês tenham uma ótima semana, que vocês tenham um 2022 maravilhoso e que independente do que acontecer, dos problemas, das dificuldades, das alegrias, das conquistas, que todos os dias vocês se lembrem de crescer na sabedoria do Senhor. Um beijo, crianças, e até mais.